E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Isabela Lafim. E hoje eu tô aqui com a Luana Alves, uma das atrizes da série da Netflix Boca a Boca. E a gente vai fazer uma entrevista super legal agora. Então, primeiro eu queria começar perguntando sobre Boca a Boca. Nossa sensação da Netflix. Eu amei muito a série. Nossa, muito, muito, muito. E eu queria saber primeiro como é que foram as gravações pra ti, assim, em geral. Ai, as gravações foram muito boas, assim, foi... Nossa, eu comentei até isso no Instagram, parecia que eu tava na Disney, sabe criança na Disney, fica, tipo, boba com tudo? Era eu, porque foi meu primeiro trabalho no audiovisual. Eu tô em São Paulo vai fazer 3 anos, né, no início do ano que vem que eu tô em São Paulo, e aí desde então eu vinha fazendo a faculdade, né, fazendo uns cursos por fora também, de audiovisual, mas até aí eu não tinha tido nenhuma oportunidade de trabalhar na área. E aí eu fiz o teste, eu passei o teste, fiz o teste de personagem eu fiz em abril. E aí de lá a gente começou a fazer a preparação de elenco, e foi muito gostoso, assim, foi um processo bem família, assim, a gente ficou muito, muito próximo e muito à vontade um dos outros ali dentro do elenco jovem. A gente ficou mais ou menos um mês e meio aí nessa preparação, vários encontros, várias vezes por semana. E aí, por ter sido esse treinamento intenso, eu acho que quando chegou na gravação eu já tava muito mais à vontade, que antes eu tava pensando que eu tava super ansiosa, né? Mas aí chegou lá e eu tava bem tranquila. E foi um ambiente bem gostoso de trabalhar, porque o pessoal da produção, da maquiagem, do figurino, todo mundo, assim, muito, muito atencioso, muito carinhoso com a gente, assim, muito legal trabalhar num ambiente assim, tu se sente à vontade. Então foi uma ótima primeira experiência. Ai, que bom, que bom. Que bom. Eu queria saber também qual foi o teu momento favorito no set. Ou uma cena que tu gostou muito de gravar, se tem algum que se destaca. Ai, o meu momento preferido sem dúvida acho que foi trocar com os atores mais experientes, conversar com eles, com a Denise Fraga, com a Fernanda Viacabo, que fez a minha mãe, a Maristela, com o Fábio também. É muito bom, assim, trocar, porque eles têm muita bagagem, eles têm muita experiência. Então, assim, parar e escutar o que eles têm para falar sobre as companhias de teatro, sobre as trajetórias deles dentro do teatro, ou mesmo no audiovisual, é muito bom, assim. Foi onde eu mais aprendi, escutando eles conversarem. Eu aprendi muito no processo inteiro, mas como é gostoso escutar os caras que manjam, sabe? Os mestres, assim. Nossa, eu ficava babando, assim, nas histórias que eles contavam, nas dicas que eles davam. Tava quase anotando, assim, o que eles falavam, porque era muito bom. Foi o que eu mais gostei. E eu queria saber também um pouco do outro lado, se teve algum momento que foi desafiador pra ti como pessoa, até mesmo como atriz. Teve algum momento que te gelou a espinha e falou, tá, foco aqui agora, tem que... Acho que a parte mais desafiadora foi a parte mais, acho, de entrega emocional, assim. Na preparação, o Beto Áudio, que fez a nossa preparação ali de elenco, ele é ator e preparador, ele tocou nos pontos muito, muito internos, assim, muito bonito, mas de uma forma cuidadosa, sabe? A gente fala que tocou num lugar interno, a gente fica até com medo, assim, né? Não sabemos que método que usam, mas foi tudo com muito cuidado. Assim, acho que por ser um elenco jovem, por ser um elenco não muito experiente, o cuidado foi, assim, 100%. E aí eu acho que o grande desafio foi atingir esses lugares. Então, a emoção vinha e era um trabalho muito bonito de se fazer, sabe? Foi um processo muito bonito para chegar onde chegou. Então, foi um desafio passar por tudo isso, essa experiência toda, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso porque foi natural, sabe? Foi super orgânico o jeito que aconteceu. Eu me senti muito bem fazendo. Ai, que bom. E eu vi um pouquinho no teu Instagram que tu contou, assim, um pouquinho sobre o processo seletivo, que foi meio longo e foi cheio de etapas. E eu queria que tu falasse um pouquinho dele também. Começou... Acho que a primeira self-tape que eu mandei foi em março.
março. E aí a minha agente, a Cacá Fonseca, ela me passou o material, me passou, né, um pouquinho sobre o que se tratava a série, tá? Então eu não sabia que era Netflix nem nada. E aí eu li um pouquinho sobre a série, tipo, me apaixonei pelo roteiro de cara. E aí foi um vídeo bem livre, assim, a respeito, contaram brevemente a história, que a Bel tinha ido numa festa, falaram até que era uma rave, acho que pra trazer para um universo mais próximo que eu conhecia, né? E aí era pra eu gravar um vídeo falando pros meus amigos, gravando um vídeo, sobre o que eu achava dessa situação toda, assim. E aí era pra ser bem natural, bem próximo de mim. E aí eu falei, criei uma história toda, como se, né, tivesse realmente estado na festa. E aí passou por uma seleção. E aí umas 2 semanas depois eu recebi a notícia de que eu tinha passado pro callback. E aí o callback já começaram as oficinas, foram 3 dias de oficinas, eu participei de 2. E aí depois disso, foi assim, super, bastante intenso as oficinas, teve muito trabalho corporal, a gente foram 3 manhãs das 8 a 1, assim, de prática mesmo, corporal, e a gente conversou um pouquinho também do projeto. O Smir, que é o diretor, ele se apresentou, falou um pouquinho dele. Foi super gostoso a troca ali que rolou. E aí, ao final desses 3 dias, fui pra casa, né, tranquilo. E aí eu recebi a mensagem de, tipo, tinha rolado. E aí eu fui pra teste de personagem. E o teste de personagem foi muito engraçado, foi muito louco, assim. Porque eu já tinha feito bastante amizade com o Vini, que faz o namorado da Marina na série, que é o Beto. E aí, quando eu vi que a gente ia fazer teste pra alguém, a gente não sabia que eu ia ser namorada dele na série, né? Mas aí, quando eu vi que a gente ia ser próximo, eu fiquei louca, assim, a gente vai fazer junto. E aí, eu fiquei muito feliz. E aí, eu passei com ele, com mais 2 atores, e eu também fiz pra Fran e também fiz pra Raíssa. Mas... Foi, tipo, eu tinha certeza que tinha sido a Marina, porque rolou muito, fluiu muito. E eu me apaixonei de cara, eu fiquei pensando, queria muito que o Smir me desse essa oportunidade de viver a Marina, porque, assim, foi a que eu me apaixonei de cara, sabe? Ela tem um speak muito bom. E aí foi isso. E aí eu já saí de lá mais ou menos com uma noção de que tinha rolado. E aí eu tive certeza mesmo quando eu saí de lá, eu recebi uma ligação dizendo que tinha sido tudo certo. E até então eu não sabia que era Netflix, não tinha nem ideia. E eu sabia depois. E é quando, acho que foi no primeiro encontro depois, no primeiro encontro pra preparação. E aí, foi tipo um comentário na sala, sabe, um burburinho. E aí eu falei, vocês viram que é pra Netflix? Tipo, eu achei que ia ser, sei lá, uma websérie, uma coisa... Não sei, até pensei que podia ser no GNT ou no Globoplay, que fosse pro site. Aí falaram da Netflix, eu fiquei... Não acredito. Foi bem engraçado, assim. E foi mais ou menos assim o processo. E a preparação também eu queria saber um pouquinho. Na real, não foi uma coisa que eu coloquei nas pré-perguntas, mas já que você comentou, eu queria saber um pouquinho. Caraca, acho que eu falei mais ou menos assim. Foi uma preparação bem... Eu senti, assim, bem profunda. Foi parecido com, na verdade, eu faço Célia Helena, né? E aí, nas aulas de corpo, nos 2 primeiros semestres, eu fiz com uma professora chamada Sônia Azevedo. E ela é, assim, incrível. É tipo uma mulher que eu admiro muito mesmo. E aí, a entrega que a gente tinha nas aulas dela, eu achei muito próximo ao que a gente teve com a preparação com o Beto. Teve muito envolvimento, assim, tinha muito contato físico e era um lugar de muita confiança, assim, a gente conversava bastante, a gente falava das nossas limitações, é mais ou menos um onde pode e onde não pode, sabe? Mas foi um fluxo tão bom, um fluxo tão bonito que acho que nem teve isso de achar estranho nem nada, e aí, não sei, acho que galera jovem tem um negócio que vai seguindo um fluxo e só vai, assim, foi bem legal mesmo. E aí já tinha uma playlist de preparação, e aí eles davam uns estímulos pra gente, eles colocavam um pouco da história no meio, e aí eles tinham uns momentos, por exemplo, que eles vinham e contavam no ouvido, assim, conversavam, que a gente contava só em ouvido de alguns, pra instigar o que ia ser, tipo, uma criação de uma cena. Não chegou a ser uma cena em si, mas
E aí depois, quando a gente já sabia os personagens, já sabia os conflitos, já tinha o roteiro em mão, já tinha feito leitura de mesa, aí começou a ser as cenas, os ensaios individuais, né? Eu ensaiei com o Beto, ensaiei com a Fran, com a Luana, ensaiei com a Isa Moreira, com a Luana Nastas e com as meninas também. E aí foi isso, aí foi uma coisa mais específica, assim, mais fazendo aquela conexão com o texto, com o significado do texto pro personagem. E aí foi um processo mais pautado mesmo. Mas teve todo esse negócio corporal antes que eu super curto. É muito importante também, né? Tipo, sempre que eu faço as coisas corporais, me dá parece que a gente se conecta mais, né? Nossa, muito. Saindo um pouquinho de boca a boca, eu queria saber um pouquinho tu como atriz, assim. O que tu mais gosta de fazer, assim? Eu disse que é a primeira vez que tu fez um projeto audiovisual. Então tu fez mais teatro antes? Oi? Tu fez mais teatro antes? Ou... Eu fiz. Na real, eu comecei a fazer teatro aí em Porto Alegre, né? Eu fiz na casa de teatro por 3 anos. Aí depois eu fiz na Take mais 1 ano e meio, 2. Não sei exatamente. Acho que 2 que a gente fez junto, né? E aí eu vim pra São Paulo. E eu comecei a fazer a faculdade de artes cênicas, que é o Célia Helena. E aí, em meio disso, eu fui pro audiovisual, mas há um tempo já eu não tinha um contato tão grande com o audiovisual, era mais teatro mesmo. Acho que vai naquele caminho que a gente tava falando, acho que é a preparação corporal. Sabe? Essa ideia de que eu posso me moldar, que eu posso ser várias dentro de uma, que eu posso, a partir de um treinamento, a partir de uma descoberta, a partir de um processo, eu posso me moldar a várias personalidades diferentes. Eu acho essa parte mais legal, assim. É o que mais pega pra mim. E eu acho que, claro, assim, tem várias, né, didáticas, acho que todas funcionam, vários métodos, técnicas. Tem muita gente que vem a partir do texto, pra mim não é assim. Tem gente que vem a partir de uma imagem, de uma criação do imaginário do personagem. Tem uma galera que, pra mim, funciona mais vindo do corpo. Entender o corpo, assim, entender o universo do personagem, conversar com o diretor, com o preparador de elenco e começar essa descoberta pelo corpo, sabe? Pelos trejeitos, pelo jeito que ri, o jeito que mexe as mãos, o jeito que se comporta, a tonalidade da voz, se tem, sabe, se tem algum cacuete. Acho que vem daí mais. Começa a esquentar mais, sabe? Faz a cama quentinha pra vir o resto. Acho que é num lugar mais assim que eu curto. Curto todo o processo, né? Mas essa é a parte que mais, acho que me dá mais que bom que eu tô aqui, que bom que eu sou atriz, que bom que eu escolhi isso. Eu também queria saber se tem algum projeto que tu gostaria de fazer ou de participar, ou se tem alguma coisa na tua mesa agora, já no momento. Tem sim. Eu tenho um desejo de longa data, que é fazer pro audiovisual, mas fazer um longa profissional. Eu tenho muita vontade. Desde que eu saí, assim, de Porto Alegre, essa era uma das minhas grandes metas, porque eu tenho muita curiosidade desse processo de construção de personagem durante meses, sabe? Não que eu não tenha tido isso com a série, eu tive também, mas eu tenho uma sensação, uma impressão que no longa-metragem o tempo é diferente, que a gente tem... Que o tempo que a gente tem pra conhecer o personagem, pra criar, pra construir, pra ter aquele diálogo, se apropriar dos lugares, das locações, é tudo com mais calma, sabe? A gente degusta muito mais. Eu tenho essa impressão, assim. E eu vou me formar esse ano na faculdade, e aí a gente vai fazer a nossa montagem de teatro de final de ano, e aí eu espero muito que dê pra fazer presencial, porque vai ser muito especial. Vai ser muito, muito gostoso mesmo. Eu tenho um coletivo e a sorte de achar um coletivo muito bom na minha faculdade e é, tipo, gente que não é só talentosa, sabe? São muito talentosos, mas é gente que se dedica, sabe? Que eu admiro o trabalho, que eu gosto muito, que eu aprendo com eles quando eu tô lá. E aí eu acho que tá nesse finalzinho, nessa reta final, acho que presencialmente vai ser muito mais potente, vai ser muito legal. Então, acho que isso que eu tenho em mente é um longa, a minha apresentação de teatro, e eu tenho uma curiosidade de saber como é que é trabalhar em telenovela.
Não sei, eu tenho uma impressão de que não vai ser aí que eu vou ficar, entendeu? Eu gostaria de ter a oportunidade, mas a minha paixão é o cinema e o teatro, que não tem jeito, que não tem, não adianta. Quem vem do teatro não larga teatro. Quem vem não... nada igual. Eu comecei direto, assim, com o cinema, com a Take. Mas a primeira vez que eu pisei no palco e me apresentei foi uma emoção indescritível, assim. É muito, né? É muito. E o teatro tem um lugar de coletivo que não adianta, o cinema não dá igual. Acho que o audiovisual, ele dá... É muito trabalho de equipe, tudo. Nada acontece só com um ator ou só com um diretor. Precisa de tudo. Precisa de equipe de som, de áudio, de iluminação. É um todo, né? Nada funciona. E o teatro também é assim. Só que eu sinto que no teatro é mais carnal, assim, a relação com os atores. É minha mão direita sobre a tua mão esquerda, fazer uma oração do ator antes de entrar no palco, é aquecer, é gritar merda, sabe? É repetir muitas vezes, é aquele, sabe? O público ali vendo. Teatro é teatro. Acho que no cinema a gente tem pausas, né? Tipo, hoje a gente vai fazer essa cena, essa também, amanhã outra e outra. E no teatro não, teatro é tudo ali na hora, né? Uhum. Mas os dois processos eu gosto bastante, assim, me identifico um monte. E eu queria saber também, tu começou aqui em Porto, né? Foi pra São Paulo, tu falou que faz 3 anos, né? Sim. Na verdade, não faz 3 anos nada. Vai fazer 3 anos em fevereiro do ano que vem, então é que eu sou um pouco antecipada. Mas faz uns 2 anos e meio, vai. Tá, e eu queria saber se teve alguma coisa que, tipo assim, é muito diferente e que tu sentiu muito, assim, ou alguma coisa que, não sei, alguma diferença, assim. Sobre o mercado, tu diz? Não só sobre o mundo, mas sobre qualquer coisa. Eu acho que tem um aspecto aí muito cultural que eu acho que paulista tem a cabeça bem mais aberta, sabe? Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, mas eu sinto que tem um lugar aí muito de... Tem muito preconceito ainda, tem muitas barreiras que precisam ser quebradas pra fluir mais a vida, sabe? E eu gosto muito da minha caminhada em Porto Alegre, acho que foi muito bom. Só que eu acho que, assim, foi uma boa base, sabe? Foi bom ter adubado, ter botado a sementinha, foi bom ter regado, mas o desabrochar mesmo rolou aqui em São Paulo. Eu acho que eu me tornei adulta, eu me vi mulher aqui em São Paulo. Foi assim. E em relação a trabalho, em relação a mercado, não tem o que falar, né? Tipo, a comparação não cabe aqui a mim falar, mas é gritante, né? Acho que em questão de oportunidade, mesmo pra gente assistir, sabe? O acesso é muito maior. Tanto acesso de locação, quanto acesso financeiro mesmo. Eu lembro que aí quando eu ia aí no Teatro São Pedro, nem sei se posso falar nome, mas eu lembro que, gente, eu pagava meia entrada, eu pagava R$80, sabe? Aqui a gente vai num teatro bom pagando 20. Suave. Sim. E aqui tem teatro de segunda a segunda, tem todos os dias da semana teatro bom, sabe? Teatro de companhia, teatro de... Enfim, é muito, acho que é nesse sentido. E consequentemente, oportunidade de trabalho, né? Tem várias agências, tem vários tipos de formação também. Aqui a gente tem muitas escolas e eu acho que é nesse sentido, assim, claro, é que São Paulo é o polo econômico, o polo cultural do Brasil, então é meio difícil competir, né? É uma cidade muito grande, então eu acho que acaba rolando muita oportunidade nesse sentido. Uma última pergunta, na verdade, nem sei se dá pra dizer que é exatamente uma pergunta, mas eu queria saber se tu tem alguma dica, ou algum aprendizado, uma palavra de sabedoria, sabe? Para os artistas. O que tu diria? O que tu pensa, assim, uma coisa que tu gostaria de compartilhar? Cara, eu tenho uma professora, tive aula com uma professora, inclusive foi quando eu vim aqui pra São Paulo pela primeira vez. Eu passei um mês aqui, e aí foi quando eu decidi vir pra São Paulo mesmo. Foi no meu segundo pro meu terceiro ano na escola, e aí eu fiz um curso de férias.
aqui em São Paulo, do Wolf Maia. E aí eu fiquei um mês aqui tendo aula de dança, de canto, de teatro, audiovisual, enfim. E aí uma professora minha, ela disse, pra mim, um ator precisa ter 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. E eu concordo totalmente com ela. Acho que um ator sem disciplina não é nada. Não é um bom profissional, não tem entrega, não rola nada. Eu acho que um ator precisa estudar muito. E quando a gente fala isso, às vezes parece, né, o pessoal fala tipo, ai gente, mas é só chorar pra câmera. É difícil fazer isso? É só se concentrar. Não, é muita coisa. É muita técnica, é muito nome, é um mundo, sabe? Rola muita coisa. Tem muita gente de fora, tem muita inspiração de fora. Assim, é estudar. Eu acho que é nesse lugar aí. Ir atrás, botar na cabeça, se sentir que mexe contigo mesmo, vai. E eu acho que tem um negócio aí que Stanislavski diz que ame a arte em você e não você na arte. Que eu acho que é isso, sabe? Não gosta da arte porque ela faz tu se sentir, sabe, bonita ou realizada. Também é importante, sabe? Ou porque ela te coloca num lugar de visibilidade. Eu acho que não é nesse lugar. É o que a arte te move, sabe? O que a arte muda dentro de ti. Ser ator é estar a serviço da arte. Eu acho que é mais nesse lugar do que qualquer outra coisa. Então, se eu tiver que dar uma dica, pensa nesse sentido. Se você tá fazendo isso porque por vaidade, que tipo, tudo bem fazer, mas aí eu acho que não é um negócio, não é pra levar como profissão. Eu acho que pra levar como profissão mesmo, levar uma coisa a sério, tem que ter paixão, e tem que ter entrega, e tem que ter disponibilidade pra estar a serviço da arte. Eu acho que é nesse lugar aí. Acho que ampliou muito a minha visão artística e profissional vindo pra São Paulo nesse lugar, nesse meu entendimento. Hoje em dia eu entendo muito mais essas questões do que, claro, né, maturidade, as coisas vêm acontecendo pra isso. Mas essa é a minha dica que eu tenho pra dar. Ai, eu adorei. Achei uma dica muito bonita, muito... Ai, adorei. Vou aplicar na minha vida. E é isso. É isso que eu queria te perguntar. Queria saber se tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, compartilhar. Eu quero agradecer a Take, que foi muito bom. A gente se divertia muito, né? Era um lugar muito... né? Um lugar que eu não faço mais aula, mas sempre foi um lugar muito acolhedor. Sempre me senti muito à vontade. A gente brincava, né? A gente brincava de tudo. Era uma coisa leve, era uma coisa gostosa. A gente assistia os filmes, fazia análise de roteiro. Foi um lugar... Foi tipo o meu pontapé, assim, sabe? O meu primeiro lugar. E eu gostava bastante das práticas que a gente fazia. Eu sinto que aqui, em São Paulo, eu não tive tanta prática quanto eu tive aí. Eu acho que aí era uma aula, a gente assistia, comentava, debatia, estudava texto, conversava sobre personagem, sobre relação, e aí na outra semana a gente gravava. E aí começava um processo de novo, sabe? Era bem dinâmico, e eu sinto falta disso. Eu sinto falta desse lugar, assim, de trabalho, e se ver na tela e ter alguém, o Luke, né, o Xingu, o Renato, que é alguém pra te orientar e falar que, olha, tem esses pontos aqui. Não coisas pontuais, banais, de ficou ruim, ficou bom. Não, mas um estudo mais profundo mesmo. Eu acho, de construção artística, assim, nesse lugar eu sinto bastante falta, e eu agradeço muito por terem, né, me incentivado e me ajudado aí todo esse tempo que eu fiquei aí. E parabéns. Eu vi pelas redes sociais que vocês estão com a sede nova desde 2018, né? Sim. Logo depois... 2018, 2018. Eu já tava aqui, mas eu tenho vontade de conhecer. Quem sabe depois que acabar essa loucura dessa pandemia e esse todo que tá, eu quero ir conhecer aí. A gente vai te receber com muito carinho. Que bom. É bom isso, né? Eu gosto disso, dessa ideia de ter carinho mesmo, gratidão pelas coisas que antecederam tudo. Porque se eu tô num lugar onde eu tô, é por toda a bagagem que eu carreguei a vida inteira, né? Por tudo que eu
que eu venho estudando, todos os cursos que eu fiz, todos os profissionais que me atravessaram, que me ensinaram. E eu acho que é tudo uma construção, sabe? Nada vem de graça, nada vem à toa, ou, enfim. A gente tem que dar valor pra cada coisinha que a gente recebe, né? Que cada coisinha nos ajuda. Com certeza. Então tá, Lu, queria agradecer. Te desejar muito, muito sucesso sempre. E parabéns pela série, por todos os teus outros projetos. Eu me lembro que desde quando a gente tava lá na TI, que eu te achando assim, uma atriz assim, maravilhosa. Então, assim, nossa, eu tô tipo, muito, muito orgulhosa mesmo, assim, de te assistir em boca a boca. E espero também ir pra São Paulo pra te assistir no teatro também. Ai, vem! Boa! Ai, que convidar, boa! E isso aí, eu queria agradecer pela tua disponibilidade também, de fazer essa entrevista com a gente. Ai, imagina, eu que agradeço. E isso aí, muito obrigada. Então tá, um beijo, gente. Obrigada.